Aí, ô Edmundo, eu quero te perguntar sobre o Coutinho. Eu sei que é muito difícil, gente. Eu sei que muita gente vai falar aqui. Você acha que vai trazer o Coutinho? Não tem dinheiro, não tem não sei o quê. Mas, pô, o Coutinho tá em baixa e dizem que ele tá próximo de ir para o Besiktas, certo? Tá em baixa na Premier League. Parece que o Aston Villa vai topar até liberá-lo. Pô, cara, será que o Vasco já ligou para ele alguma vez, cara, para falar: ô Coutinho, você já tá com a vida financeira boa, a gente pode Já. pagar para você aqui 2 milhas por mês, sei lá, se vira para pagar um belo salário para ele, porque é um jogador que chega e para mim muda o patamar do Vasco, muito. Só o Coutinho chegando, tá? Eu acho que muda o patamar do Vasco, principalmente diante dos adversários. É muito diferente o Cuiabá entrar em campo, ver o Coutinho no outro lado. Os caras falam: peraí, pô, o Coutinho tá aqui, pô, bota uma marcação, etc, né? Ô, Edmundo, pô, não tem uma chance, de repente, de conversar com o Coutinho, pagar um salário bom para ele, porque aí, se de repente consegue um empréstimo, já que o Aston Villa pode liberá-lo, e com opção de compra, o dinheiro de setembro pode ser usado para isso também, né? A gente já falou isso milhões de vezes, né? Mas vou mudar um pouco do tema da live de futebol. Agora vamos falar de fofoca. O Coutinho está fazendo obra na casa dele, que já é uma casa nova, um condomínio na Barra da Tijuca, e tentou contratar, a esposa dele tentou contratar uma amiga minha até para ajudá-la a se vestir. Eu não sei como é que fala esse Personal termo, style. personal style. Então, quer dizer, está dando indícios de que quer voltar para o Brasil, né? Está dando indícios de que se cansou da vida na Europa. Agora, quem é que tem que procurar ele? Eu tenho muita dúvida, porque o que eu ouvi dizer internamente, o Dieguinho, você que é mais bem informado, que há um conflito ali entre o Luiz Melo e o Paulo Brax. Né? Um toma conta do orçamento, o outro vai lá e faz as contratações e promete, enfim. E na hora da execução, na hora do pagamento, as coisas não estão acontecendo e quem está ficando mal é o Paulo Brax. São informações que eu ouvi, né? Na semana passada, na sexta-feira passada, não, na outra sexta-feira, eu tive em São Januário, conversa com um, conversa com o outro, você acaba entendi dessa maneira. Não me falaram português claro. Então, quer dizer, quem é que vai procurar? É o CEO, que fala direto com o Josh? É o diretor de futebol? Agora, que alguém tem que procurar o Felipe Coutinho e apresentar um projeto para ele, né? Isso o Vasco tem que fazer para ontem. Como para o Alan, que eu vi que está no Rio de Janeiro treinando. Né? São jogadores que iam dar uma encorpada no time e que jogadores que já tiveram muito sucesso com a camisa Cruz Maltina. E aí, Eric, o que você acha, cara? Você não acha que tem que trazer um cara desse tamanho aí? Eu sei que Coutinho, na minha opinião, além de mudar o patamar do time pela sua capacidade técnica, ele é ídolo, ia ser uma resposta para a torcida do Vasco, no sentido de olha só como a gente pensa no Vasco da Gama, olha como a gente tá querendo, com o intuito de fazer o Vasco crescer. Porque para mim, até agora, o mercado do Vasco é mais do mesmo, e vamos ver quem tá aí, vamos ver quem tá sobrando aí no mercado. Pô, pode ser time que tá na zona de rebaixamento, pode ser time que vai brigar para não cair. Dane-se, não tá sendo usado, tá bom, tá livre no mercado, vai vir pro Vasco. Então, eu acho que falta essa resposta para a torcida, você não acha, Eric? O conflito está entre quem? O Paulo e quem? Luiz Melo. Luiz Melo. Manda os dois embora e traz o Coutinho, porra. A gente não pode a gente não pode ficar esperando que esses caras que estão do lado de fora não fazendo porra nenhuma e fica nós aqui, torcedores, discutindo um problema que está muito claro. Né? Do mesmo jeito que a gente falou, não mal da pessoa, mas nós falamos mal do profissional que não estava conseguindo entender o Clube de Regatas Vasco da Gama, que é gigante. Não estava entendendo, saiu fora. Quem chegou aqui também não tem essa experiência toda, o William, já botou o Vasco do jeito que nós, torcedores, gostaríamos de ter visto já lá atrás. Né? Então, se esses dois não estão conseguindo se entender, porra, pula fora um pouquinho, vem o Felipe Coutinho, depois eles voltam. Mas, por enquanto, estão atrapalhando, porra. E aí, Dieguinho, eu tô viajando demais, né? Eu sei que, cara, muita gente fala que eu tô vendo já o pessoal do chat. Tá doido, não traz nem o Rojas, não traz nem não sei quem, papapá, é difícil. Mas vai ser até quando vai ser difícil o Vasco trazer grandes jogadores, jogadores muito bons,
jogadores pesados. Até a hora que trazer o primeiro. Tem que trazer o primeiro para começar a mudar esse patamar, que nem eu sempre cito, o Palmeiras fez com o Dudu, que nem era tão grande assim, hein, na época, nem era tão grande assim, mas mudou a especulação de mercado, ganhou força o Palmeiras nessa época, cara. Você não acha que falta um jogador assim? Eu tô falando do Coutinho, mas pode até ser usado para outros jogadores grandes. Ô, Gui, vamos lá, vamos por parte. O ponto alto, talvez o momento, eu vi que vocês estão com o quadrinho agora do momento, do patrocinador de vocês, o momento alto podia ser esse do Eric Jones. Puro do iPhone atrás do Coutinho, foi muito bom. Cara, eu acho que tem o mundo real e tem o mundo ideal e o mundo real, né? O Vasco não pagou o Puma, o Vasco não pagou o Léo, o Vasco não pagou o Piton, o Vasco agora não pagou os 300 mil reais do Cocão. Como é que o Vasco vai trazer o Coutinho, gente? E aí, Dieguinho, adorei ouvir isso, que agora acho que você está concordando um pouco mais comigo daquela história que eu já desconfiava. Então, aí foi se assumido compromissos agora e não está honrando. E, inclusive, a gente está, né, cobrando bastante isso, porque quem foi para a Cobra dos Leões e fez questão de alfinetar o chefe dele é o Paulo. Porque é uma pergunta que a gente fez na última coletiva, como é que o Paulo vai para o mercado agora negociar jogador, sendo que nem os que ele contratou na primeira janela o clube está honrando. Então, acho que é importante a gente situar algumas coisas aqui, porque às vezes a gente fica chutando lá na lua, mas, cara, isso está acertando nem na frente da gente aqui. Então, assim, eu acho que passou da hora do Luiz Melo vir a público, bater um papo com a gente, explicar o que está acontecendo, porque a conta não fecha. O Vasco está honrando o salário, Gui. Durante o momento da tua live, você falou que o Vasco está com as coisas. Não está com as coisas em dia. Está em dia salário. Comissão de empresário não está pago. Direito econômico de jogador não está pago. Então, como é que eu vou comprar mais jogador se eu não estou pagando nem os que eu trouxe? E é por isso que eu falei, até onde vai a culpa do Paulo? Porque os jogadores que o Vasco está indo no mercado contratar agora é tudo jogador livre. Você não está vendo o negócio do Vasco que vai pagar X para trazer o fulano. É o Serginho que acabou o contrato com o Gironsport, é o Maicon que estava encostado no Santos, esse de veio para cá, é o Medel que o contrato dele acabou com o Bolonha. Então a gente às vezes bate muito no Paulo, mas qual é a estrutura que a 777 está dando atrás dele? Que o Luiz Melo está dando atrás dele? Os caras não honraram nem o primeiro. E o Paulo falou isso na coletiva. Sim, está atrapalhando. Porque ele chega para bater na porta do fulano lá. Agora, pô, cara, como é que vai negociar o fulano quando não está pagando nem os que estão aí? O único dos negócios que o Vasco fez que está em dia é o Luco Orediano e o Jair. O Léo Jardim está atrasado. Então complica. E essa história de fluxo de caixa não bate muito. Porque ainda tem outra. Da tua fala um mês e meio atrás, você falou assim, vou usar o dinheiro do Andrei. 8 milhões dos 12 que o Andrei tem direito, nem isso pagaram. Isso, para mim, até onde eu sei, isso é impropriação indébita. Pegaram o dinheiro do garoto, que era um dinheiro carimbado, que o Chelsea pagou, ele tinha direito a 30%, pegaram o dinheiro. Tentaram negociar para pagar em 3 vezes, pagaram uma parcela e não pagaram as outras 2. Então, olha o cenário que a gente está enfiado aqui nesse momento. Teve um torcedor que falou assim, pô, o ponto positivo da SAF já está valendo que a gente se livrou da política. Eu vi até o Rica fazendo um vídeo esses dias que eu concordo muito, que é o seguinte, o que mudou do Vasco Associativo para a SAF? Mudou o CNPJ, cara. Porque as práticas até aqui, a não ser o salário que está em dia, mudou muito pouco. O marketing do clube, a única novidade que a gente viu foi agora a renovação da PixBet foi com um valor dobrado e não tem patrocínio novo no Vasco. Com todo respeito, Ed, eu te amo, você é um dos maiores ídolos do clube. A forma como fizeram o teu lançamento foi bizarro. Talvez você não vai querer falar sobre isso, mas não, a gente como... Eu não tenho problema nenhum para falar sobre isso, mas é meio surreal, assim. Eu tenho certeza que foi para desviar um pouco o foco, né, das 6 derrotas consecutivas. Enfim, eu não sabia que era um preço abusivo, né, para o torcedor, no modo geral, né? Claro que foram 1.997 kits só, não sei nem quantos que venderam até agora. Mas foi um preço abusivo e a torcida do Vasco a gente bate quase 20 milhões, então vai atingir a classe A, mas esse não é o verdadeiro torcedor do Vasco. Mas eu tenho certeza absoluta que foi muito mal feito mesmo, né? Só que, cara, ninguém tira muito da minha cabeça de que a história da SAF
ela é só por culpa da lei, assim, que proibiu, não sei, estancou, paralisou, talvez não sei qual a palavra mais correta a ser usada, aquelas penhoras que inviabilizavam o clube. Porque o clube, por si próprio, com o dinheiro da televisão, dos patrocinadores, receita de sócio-torcedor, bilheteria e todas essas coisas, ele é sustentável, se autossustenta. Ele conseguiria pagar os salários como a 77 está fazendo hoje. Então, assim, Quer complementar, Diguinho? Então basicamente é isso. Então a gente está discutindo o Coutinho aqui, sendo que o Piton, o Puma, o Cocão não está pagando, cara. Então, assim, é meio complicado, entendeu? Então, assim, e outra, a negociação do Coutinho, por exemplo, não é um jogador livre, tem que chegar lá e comprar ele do Aston Villa, que não é barato. Talvez o Coutinho, caso ele saia da Premier League, ele deve fazer mais um pé de meia no mundo árabe, que é onde está indo todo mundo para lá agora. Entendeu? Então, assim, e até a gente deve caminhar na questão do 10, o Vasco está indo no Salazar agora, por quê? Porque o Lanzini recebeu a proposta do Vasco e está cozinhando o Galo. Está cozinhando o Galo, está ouvindo outras propostas e está cozinhando o Galo, já está virando o plano B. Então, até jogador livre, que é a situação do Lanzini, o cara está pisando em ovo. O time é vice-lanterna do campeonato, não está honrando vários compromissos, torcida invadindo o centro de treinamento, um clima absurdo. E tem um detalhe também, Gui, que é importante a gente pesar, que é o seguinte: jogador, e o Edmundo pode falar melhor que a gente aqui, ele faz muito projeção de carreira também. O jogador que ele acertar com o Vasco hoje, muito provavelmente ele já compromete a temporada dele do ano que vem. Por que eu estou dizendo isso? Dificilmente o Vasco vai fazer uma campanha esse ano que ele vai ter uma arrancada fulminante, que ele vai sair da zona de rebaixamento e vai para a Libertadores. Se der tudo muito certo, a gente sai da zona de rebaixamento e fica pelo meio da tabela. Então, um cara aqui, um jogador de primeira prateleira, esse cara vai querer optar em jogar um clube que vai dar uma Libertadores para ele, que vai dar a possibilidade dele disputar algo melhor. Se o Vasco está no meio da tabela, vem uns caras melhores para a gente brigar em cima, ano que vem jogar uma Libertadores. Até isso, a atual situação de tabela do Vasco atrapalha. Porque o cara, para vir jogar no Vasco hoje, tem que ter muito culhão, cara. Mais 2 porradas de novo, aí tu vai ver o inferno que vai virar o Vasco de novo. Não, eu concordo plenamente. Não, Essa situação é muito difícil. Oi, fala, Eri. Me deu uma vontade de chorar agora. Mas eu tô sendo realista, eu posso Mas pior que não, tá certo. É verdade, eu estou começando a achar que o tal do 10 era 10 mais ou menos que ele ia trazer. E nós confundimos essa merda, porque realmente tá difícil. Com o número da camisa, né? E eu acho que vai ficar Vieram mais 18. Vou chorar.